Olá, eu sou Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas, e agora eu gostaria de compartilhar com você um estudo sobre o Salmo 90, o Salmo do Tempo. Na verdade, o título que eu dei para esse estudo poderia ser o Salmo do Tempo, mas o título que eu dei para esse estudo foi A Eternidade de Deus e a Brevidade do Homem. E talvez as duas grandes passagens do Antigo Testamento acerca do tempo são Eclesiastes 3 e o Salmo 90. E é por isso que nesta mesma semana em que eu estou compartilhando esse vídeo aqui com vocês, eu vou também postar um estudo sobre a teologia bíblica do tempo. E realmente o Salmo 90 é fundamental para esse estudo da teologia bíblica do tempo, ou pelo menos para introduzir este assunto. E é por isso que, em razão da conexão dos temas, eu estou fazendo isso, postando esses dois conteúdos nesta mesma semana. Mas então vamos a uma reflexão sobre o Salmo 90, reflexão esta intitulada A Eternidade de Deus e a Brevidade do Homem. Um esboço para o Salmo 90, seria bom você manter esse esboço em mente ao nós lermos o Salmo. O esboço estará na descrição do vídeo ou na descrição do episódio do podcast, dependendo de como você estiver acompanhando. Mas o esboço para esse nosso estudo então é o seguinte: 1. O Deus Criador é um refúgio permanente. Versos 1 e 2. 2. A brevidade da vida humana diante da eternidade de Deus. Versos 3 a 6 e também verso 10. 3. Nossos pecados nos sujeitam à ira divina. Versos 7 a 9 e também o verso 11. O clamor final está nos versos 12 a 17. Esse é o quarto ponto desse esboço, mas ele se desdobra em 5 subtópicos. Clamor final, versos 12 a 17. Por sabedoria para contarmos nossos dias, verso 12. Pelo agir compassivo de Deus, versos 13 e 16. Por satisfação no amor leal de Deus, verso 14. Por gratidão pela aflição, verso 15. E para que o trabalho humano seja consolidado pela bondade soberana de Deus. Verso 17. Para que o trabalho humano seja consolidado pela bondade soberana de Deus. O verso-chave aqui é o verso 12, é um clamor por sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos à leitura do texto, então, vamos à leitura do texto do Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu és o nosso refúgio de geração a geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo, retornem ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os humanos. Estes se vão como um sonho. São como a relva que brota ao amanhecer. Pela manhã, germina e brota, à tarde, murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Os nossos pecados secretos não escapam à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Confirma em nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Agora eu convido você a me acompanhar numa reflexão sobre o Salmo 90. Como você se conduziria sobre a terra se soubesse exatamente a quantidade de vidas
de vida que tem, desculpa. Como você se conduziria sobre a terra se soubesse exatamente a quantidade de dias de vida que tem? Essa pergunta indica a necessidade de nos conduzirmos com sabedoria. Quem tem os seus dias contados, normalmente, acaba se portando sabiamente para tirar o máximo proveito de cada um deles. Na verdade, todos nós temos os nossos dias contados diante de Deus, mas talvez nenhum de nós tenha sequer ideia de quantos dias viverá. O pedido do versículo 12 parece ter a ver com o anseio de que Deus compartilhe conosco sua sabedoria, não para que nós saibamos exatamente o dia da nossa partida, mas para que vivamos sabiamente como se nós soubéssemos. Sob outro aspecto, essa sabedoria divina compartilhada conosco nos faz reconhecer que a vida tem os seus variados ciclos e nos leva a procurar tirar o máximo proveito na presença de Deus de cada um deles. Então, uma ênfase especial sobre os ciclos da vida, tanto os ciclos relativos às estações do ano, quanto os ciclos da vida de uma pessoa: infância, juventude, vida adulta, maturidade, velhice e assim por diante. Em especial, o reconhecimento da disciplina divina e a sua aceitação, dentro dessa perspectiva dos ciclos da vida, o reconhecimento da disciplina de vida e a aceitação da disciplina do Senhor sobre a nossa vida, da disciplina divina sobre nós, e a aceitação quando essa disciplina vem justamente sobre nós. E o reconhecimento de que a obra das nossas mãos somente pode prosperar se o Senhor a fizer prosperar, são percebidos no clamor do salmista por sabedoria divina. Então aqui, esse clamor por sabedoria está no reconhecimento da justiça divina, da disciplina divina sobre nós, mas também no clamor para que a obra das nossas mãos prospere na presença de Deus, para que Deus faça prosperar a obra das nossas mãos. Esses dois aspectos, viver como se soubéssemos quantos são os nossos dias e reconhecer os ciclos da vida, estão claramente presentes no Salmo 90. E dependendo de como se trabalhe com a perspectiva da sua autoria, um ou outro desses aspectos acaba se sobressaindo. A possibilidade mais natural de interpretação do título do Salmo é que ele tenha sido composto por Moisés, o que faz dele o único Salmo de Moisés e, por isso mesmo, um salmo especial. Neste caso, a brevidade da vida humana fica ainda mais em relevo, especialmente porque o próprio Moisés viu toda uma geração perecer no deserto sob a disciplina de Deus. Mas também é possível, pela gramática do hebraico, que este salmo seja dedicado a Moisés. Neste caso, no caso do salmo ser dedicado a Moisés, os 70 ou 80 anos do verso 10 não indicam exatamente o tempo de vida de uma pessoa. E nós precisamos lembrar que a expectativa de vida na antiguidade era consideravelmente menor do que hoje em dia. Mas o tempo pelo qual, reconhecidamente, a disciplina de Deus perdurava sobre o seu povo. É como se fosse o tempo do ciclo da disciplina de Deus. O tempo de um ciclo da disciplina de Deus sobre o povo. Basta lembrar aqui que o próprio profeta Jeremias havia predito que a duração do cativeiro seria de 70 anos, informação que Daniel recuperou e levou ele a clamar a Deus em arrependimento, representando toda a nação. Se essa possibilidade estiver correta, é bastante significativo notar que o Salmo 90 abre o livro 4 do Saltério, que é exatamente o livro que reflete o arrependimento do povo de Judá durante o período do cativeiro babilônico. Por outro lado, se foi Moisés que de fato escreveu, é claro que ele não tinha o cativeiro babilônico em vista, mas sim o deserto entre o Egito e Canaã. De todo modo, os editores dos Salmos, sabiamente, na verdade, inspirados pelo Espírito Santo neste arranjo canônico, escolheram este salmo para iniciar o livro 4, ilustrando a relevância destes ciclos de disciplina e arrependimento que, de uma forma ou de outra, devem estar presentes na vida de todos nós. Para concluir, eu retorno à pergunta do início. Como você viveria se soubesse exatamente quantos dias Deus lhe designou? Além disso,
Você consegue olhar com sabedoria e gratidão para todos os ciclos de sua vida, inclusive e especialmente aqueles que envolvem a disciplina do Senhor? Você reconhece que a obra das suas mãos só pode prosperar verdadeiramente se o Senhor Deus, que é o forte refúgio de eternidade a eternidade, estiver ao seu lado em tudo o que você faz? Quaisquer que sejam hoje as suas respostas a essas perguntas, o Espírito do Senhor nos convida a fazer do Salmo 90 a nossa oração constante, para que possamos conduzir os nossos dias com sabedoria sobre a terra. Para complementar esse conteúdo aqui, que é de caráter devocional, eu convido você, como eu já anunciei no começo, a acompanhar na sequência um estudo sobre o que eu chamei de uma teologia bíblica do tempo. Aion, Cronos e Kairos, uma teologia bíblica do tempo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Eu agradeço a sua atenção e, se foi esse o caso, se esse estudo foi instrutivo e edificante para você, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de acompanhar o Teodidatas no formato de podcast, de deixar o seu comentário e de compartilhar. E não deixe de conferir o próximo estudo sobre a teologia bíblica do tempo. Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.